Eu disse lá no grupo, mas também o Luiz já falou isso. Ele falou para mim e já falou lá no canal dele, inclusive, que para sustentar essa ideia de espiritualizar a Nova Jerusalém, trazer a Nova Jerusalém na vinda de Cristo, tirar a Jerusalém terrena de cena, excluir, negar as promessas que são feitas para nações que restam, no caso de habitar, não essa, mas no caso, a promessa de enxugar as lágrimas dos olhos, tem que excluir, as nações não podem ter seus olhos enxugados, né? Tem vários pontos que precisam distorcer, aniquilar para poder dar certo essa ideia. Inclusive, mais para frente, né, que nem eu disse, o Luiz já falou, eu falei no grupo, eu não lembro se eu falei isso no canal, mas se eu não falei, estou falando agora. Para sustentar a ideia de espiritualizar a Nova Jerusalém e fazer tudo isso, toda essa lambança que eu estou dizendo aqui, tem que distorcer o assunto das duas casas de Israel. Foi o assunto, inclusive, que abriu o leque de todas as informações que hoje são possíveis nós trabalharmos, né, de forma clara, de forma tranquila, sem se esforçar. É claro que existe o esforço para refutar, porque você tem que desmontar o Arapuca, né? Você tem que fazer uma série de coisas para tirar de cena essa coisa perversa e maligna, para tentar botar de novo a coisa santa no lugar. A pessoa vai precisar distorcer o assunto das duas casas, né? E não demorou muito. Nesse vídeo aqui que eu estou fazendo o comentário do Alex, ele está distorcendo o assunto das duas casas, né? Eu não sei se ele parou para pensar nisso, mas está. Que nem, por exemplo, só existe um Israel, não existe dois Israel. Só tem um Israel e ele é em duas fases. Existe o Israel como a areia da praia do mar e existe o Israel que é ser como as estrelas do céu, que no caso é Cristo e a igreja. Esse Israel como a praia do mar aplica só para antes de Cristo vir. Cristo chegando, só fica em vigor o Israel espiritual, que fica como a descendência, como estrela do céu. Só o Israel espiritual. O Israel carnal já é aniquilado, ele não entra mais em vigor. Escolher Israel só escolheu apenas uma vez, só foi elegido uma vez, né? Vamos ler Isaías 14. Porque o Senhor se compadecerá de Jacó, e ainda elegerá Israel, e os porá na sua própria terra, e unir-se-ão ele aos estrangeiros, e estes se achegarão à casa de Jacó. Então, como que eu vou aplicar essa escolha aqui na primeira vinda de Cristo, por exemplo? Jesus vai escolher Israel. Mas ele já não escolheu lá no Êxodo 19? Ele já não elegeu uma vez? Isaías está falando para qual contexto? Segunda vinda. É na vinda de Cristo que ele está dizendo aqui, ó. Deus vai se compadecer de Jacó e ainda elegerá a Israel e os porá na sua própria terra. É o que os profetas falam, que vai congregar eles de todos os povos e trazer eles para habitarem na sua própria terra, para ter sem ter quem os espante. Isto é, porque não vai ter mais guerra. Sabe, não é pro tempo de hoje. Hoje o que mais tem é guerra na Israel. Lá o que mais vive é viver espantado lá. Tem alarme para tudo, por causa dos mísseis, por causa dos ataques que são constantes lá. Deus está prometendo uma coisa para eles que vai acontecer e ele vai fazer cumprir. Eles vão habitar naquela terra lá em segurança, sem ter que ter domos de proteção, sem ter que ter aliança com os Estados Unidos, aliança com o Egito, aliança não sei com quem, para proteger eles. Não, eles farão uma aliança eterna com o Senhor Deus, os profetas falam. E essa aliança eles vão habitar seguros. Então, agora, como que eu espiritualizo esse habitar seguro? Eu posso habitar em Cristo também em segurança. Quem recebe a Cristo está habitando em segurança e não está sendo espantado, com certeza. Mas, que nem eu disse, né, o literal não anula o espiritual e o espiritual não anula o literal. Os dois dão a mão. Você pode observar para você ver nas colocações minhas, nas colocações do Luiz. A gente trabalha com... A gente transita entre o espiritual e entre o carnal, entre o espiritual e o literal, e a gente consegue explicar os dois sem deixar a ponta solta. Agora o que eles fazem? Eles espiritualizam um e quer aniquilar o outro, quer abandonar o outro. Sabe? Eles querem pegar o texto e ter apenas uma aplicação. E é onde as coisas ficam confusas. Toda vez que você espiritualiza, ou que você anula uma coisa que Deus não quer que seja anulada, porque é ensino dele, e ele é sábio nisso, você está dando munição para o inimigo te atacar. Não só te atacar, mas para fazer você passar vergonha, né? Você passa vergonha, você é humilhado, e aí você não tem como contra-argumentar, a não ser você tentar levantar cilada, tentar se envolver com coisa humana. Você viu que Deus vai eleger, né? E é um contexto onde está falando de capítulo 13 de Isaías, a grande Babilônia de Apocalipse 18 está sendo destruída. Capítulo 14,
Satanás está sendo aprisionado lá no abismo, né? Capítulo 14 é só você ler. Entre o capítulo 14 e o 13, entre a prisão de Satanás e entre a destruição da Babilônia, tem a vinda de Cristo. Apocalipse 19, né? E nessa vinda de Cristo, é nesse ponto que Isaías está falando, que Deus vai eleger Israel de novo. E a gente já viu aqui um pouquinho antes, ou melhor, a gente vai ver daqui a pouquinho, lá no assunto de Zacarias 2:12, onde Deus fala que vai escolher Jerusalém de novo. Como que eu vou aplicar isso para a igreja? Se ele vai escolher Israel, ele tem que escolher Jerusalém, né? Porque Jerusalém e Israel são conectados, né? Concernente à promessa que foi falada para Abraão. Você vai possuir essa terra por herança. Qual terra? A terra dos cananeus, dos jebuseus, lá. São as 7 nações lá, né? Os 7 territórios. E aquele território todinho, né, é chamado de lugar santo. Você vê, né, lá em Zacarias capítulo 2, versículo 12 e 13, Deus fala que vai escolher Jerusalém de novo, né? Vai ter Judá como sua porção santa na terra. Agora, por que Deus está falando que vai escolher Jerusalém de novo? E como que ele escolheu antes a Jerusalém? Como que foi? Então, antes dele escolher Jerusalém, ele falou para Moisés, né? Quando Moisés estava lá indo atrás do bichinho que sumiu lá no Monte Sinai. E Deus falou para Moisés, tira a sandália do pé, porque esse território aqui, o lugar que você está, é terra santa. Porque a geografia de onde Moisés se encontrou com o Senhor Deus é um local sagrado, é um local que já estava demarcado e previsto por Deus, que seria o território da sua morada. Seria o seu local da primeira escolha a Jerusalém. Nem tinha o nome de Jerusalém ainda, mas ele já tinha demarcado ali profeticamente aquele local. Inclusive ele fala para Josué, aonde pisar de a planta do seu pé, né, eu vou te dar por herança, mas tira a sandália do pé, porque essa terra é santa, Josué. Que foi para Josué. Então foi escolhido aquele local. E nos evangelhos, nos textos que falam da vinda de Cristo, quando virdes o abominável da desolação no lugar santo, território geográfico que compete, território como morada de Deus física. Eu não estou anulando a morada de Deus no homem, então, não tá, é só para você entender um contexto para o milênio. E ao mesmo tempo, quando fala de lugar santo, também está falando deste lugar aqui, porque este lugar aqui também vai ser profanado em algumas pessoas. Uma coisa não anula a outra. Este lugar aqui, em algumas pessoas, esse lugar santo vai ser profanado, só que o literal e o espiritual andam junto. Apocalipse 11. Lugar santo sendo medido, mas também o lugar santo, que é Jerusalém, lugar terreno, está sendo pisado pelos gentios. O território que Deus demarcou como lugar santo, os gentios, os pagãos estão colocando os pés lá, assim como eles estão pisando em cima da igreja que está morrendo. Então os dois lugares santos estão sendo pisoteados. Uma coisa não anula a outra. Entende? Então Deus vai escolher a Jerusalém. Zacarias 2, o verso 12 fala isso, e o 13, cale-se toda a carne diante de mim. Por que será que Deus está falando para a carne se calar? Porque a carne com certeza vai se opor à promessa de Deus, à palavra de Deus. Principalmente se tratando, né, de escolher Jerusalém de novo. O espírito antissemita está agindo já na pessoa faz tempo. A carne vai gritar. A carne gritando, Deus já grita de antemão. Cale-se toda a carne. Eu vou escolher Jerusalém de novo. É óbvio que Deus não está falando de se calar toda a carne só no contexto da escolha dele para Jerusalém. É todo o capítulo, mas todo o capítulo está falando da Jerusalém terrena. O capítulo 12. Tem alguns pontos ali que aplica para a igreja? Tem. Mas com relação à igreja, ele não manda calar a boca. Ele manda se santificar, ele manda fazer outras coisas. Com relação à ordenança dele, ou à vontade dele, inclusive, de escolher de novo Jerusalém, que as pessoas iriam se opor e estão se opondo, é para ficar calado. São carnais que se opõem. Então vocês viram a questão da escolha, né? Deus vai eleger de novo Israel. Deus vai escolher de novo Jerusalém. Mas na boca deles é o quê? É um só Israel. É uma só escolha. Mas está escrito que tem duas. Não, mas é uma só. E aí você vai debater com gente assim? Como que você vai debater? Fala para mim. É dar murro em ponta de faca. Aqui, queridos, o texto de Zacarias, capítulo 2, né? Versículo de 12 ao 13, a gente vai ler, né? Então o Senhor herdará Judá como sua porção santa, né? Na terra. Essa parte aqui de porção santa, esse trechinho que eu vou gravar um vídeo à parte, porque eu preciso contextualizar várias coisas, né? Inclusive lá nos dias de Josué e Moisés, né? Então vai ficar para um vídeo à parte, mas não vai ficar sem resposta esse trechinho, tá? Ok, dito isso, então o Senhor herdará a Judá como sua porção santa na terra, e de novo escolherá a Jerusalém, né? Ou seja, aqui está o ponto que eles não vão conseguir explicar, né? E Deus está falando, ó, eu vou escolher de novo, isso quer dizer que ele já escolheu uma primeira vez.
Agora ele vai escolher de novo. A igreja, mesmo que seja a igreja, sabe? Ela já teve uma escolha, mas vai escolher ela de novo. Como que funciona isso? Como ficaria isso numa explicação espiritual? Não tem cabimento, queridos. Não tem jeito de espiritualizar. Deus deixou dessa forma porque ele fechou todas as outras portas para ficar apenas a porta literal para você seguir a caminhada sua, para você crescer. Agora, se você não quer literalizar esse ponto e você quer espiritualizar isso aqui, infelizmente você vai ficar igual o povo lá no Monte Sinai, né? Rodeando em volta do monte aí durante 40 anos. Isto é, vai ficar dentro de um labirinto, porque isso não tem saída. Mas pode juntar toda a galera para espiritualizar isso aqui, que eu quero ver o que vai dar. Olha o que vai dizer o verso 13. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Primeiro, cale-se porque ele se levantou, isso significa que Cristo está vindo. E é justamente nesse ponto aqui, ó, cale-se toda a carne. Por quê? Porque somente uma pessoa carnal é que vai contrariar o Senhor Deus em querer escolher Jerusalém de novo. É claro que esse cálice toda a carne tem uma aplicação para os versos anteriores, com certeza. Mais para cima tem textos ali que eles distorcem, assim como outras pessoas, em outras eras, em outras gerações também já distorceram. Então eu fecho por aqui o vídeo ficou curtinho, né? Ficou gostoso aí de assistir, com certeza. E é isso aí. Então um forte abraço, Deus abençoe, até o próximo vídeo, permitindo Deus.